Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço esse casaco em crochê, super econômico, rápido e fácil de fazer. Foi todo confeccionado com barbante fio 4, mas pode ser confeccionado com outros fios de outra qualidade que logo irei indicar. Esse casaco é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Para a confecção, vou usar o barbante fio 4. Um novelo completo possui 600 gramas e 915 metros. Com um novelo dá para fazer qualquer tamanho. Pode usar qualquer outro fio que seja da mesma espessura do barbante fio 4, como o Barroco fio 4 da Círculo, o Ecotrama do Euro-Roma, algumas lãs também têm essa mesma espessura, e fios amigurumi. E desses fios que eu mencionei, sendo a mesma espessura, a indicação da agulha também deve ser a mesma. Ou com meio milímetro a mais ou a menos, mas não tem problema. E nenhum outro material será mais econômico do que o barbante fio 4. Apesar que, fazendo com outros fios, que são algodão 100% mercerizado, que possui um brilho, o trabalho fica mais bonito. Porque o barbante fio 4 não é tão maleável e não possui brilho, mas dá para fazer também e é super econômico. A agulha indicada para esse fio é de 3 milímetros, mas como eu quero um ponto um pouco mais apertado, vou usar com meio milímetro a menos. A agulha de 2 milímetros e meio. Mas pode usar de 3, de 3,5 se quiser uns pontos mais frouxos ou quem tem um ponto apertado demais. E para os outros fios também pode ser a mesma agulha. E vou usar também tesoura para arremates. Esse é o modelo de motivo que vou usar na peça. Ele possui um formato de flor no centro e quadrado em volta de leques e bloquinhos. E o que vai mudar entre um tamanho e outro são as quantidades de carreiras. Mas o motivo é feito da mesma forma. Para o tamanho PP é somente uma carreira de leques com bloquinhos em volta. Para o P são duas, para o M 3, para o G4 e para o GG 5 carreiras de leques e bloquinho em volta. E a quantidade de motivos que vão precisar para todos os tamanhos são os mesmos. No total são 26 motivos, 21 para o corpo e 5 para a parte de cima, que vão formar as alças e em cima das costas. E se quiser fazer o centro do motivo de outra cor, pode também. Tem um motivo aqui como exemplo, confeccionei esse motivo com fio amigurumi. O centro fiz na cor vermelho e em volta verde-limão. Mas isso fica a escolha de cada um. Já estou com o fio para iniciar. Vou começar fazendo aqui 6 correntinhas. Vou contar esse primeiro nozinho como correntinha. O início é feito da mesma forma para qualquer tamanho. Depois de fazer as 6 correntinhas, volto aqui para a primeira e faço um ponto baixíssimo. Feito o círculo, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho, mais uma correntinha de espaço. Vou para dentro do círculo e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto para dentro do círculo e faço um ponto alto. Uma correntinha, volto para dentro do círculo e faço um ponto alto. E sigo fazendo uma correntinha de espaço e um ponto alto dentro do círculo. Contando com as 3 correntinhas, devem totalizar 12 pontos altos. Faço assim para qualquer tamanho.
Feitos aqui os 12 pontos altos com uma correntinha de espaço, vou finalizar fazendo uma correntinha, conto de baixo para cima até a terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo para finalizar. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, faço 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. E no mesmo espacinho de uma correntinha eu vou fazer 2 pontos altos feitos pela metade. Dou a laçada, passo o fio, dou a laçada e puxo uma vez, ficando com 2 alcinhas na agulha. O terceiro ponto alto também dou a laçada, passo o fio, dou a laçada uma vez, ficando com 3 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de 2, ficando com 2 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Essa é a primeira pétala. Faço 3 correntinhas. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos feito pela metade. Igual eu fiz no primeiro, dou a laçada, passo o fio, puxo uma vez. No segundo ponto, da mesma forma e no terceiro, da mesma forma. Dou a laçada e puxo por dentro de 3 alcinhas. Dou a laçada e puxo por dentro das últimas que sobrou. Faço 3 correntinhas e novamente faço a mesma repetição. No espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos feito pela metade. A partir da segunda pétala ficam com 4 alcinhas. Passo por dentro de 3. A última eu deixo, depois dou a laçada e passo por dentro das 2. Faço 3 correntinhas e novamente faço a mesma repetição. 3 pontos altos feito pela metade. Dou a laçada, passo por dentro de 3, dou a laçada, passo pelas 2. E vou seguir fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha. Vão ficar com um total de 12 pétalas, separado por 3 correntinhas, e quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando aqui de fazer todos os pontos, agora eu vou finalizar fazendo 3 correntinhas. E um ponto baixíssimo na primeira laçada que eu dei depois das 3 correntinhas iniciais. Agora caminho com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de 3 correntinhas e já vou iniciar a próxima carreira com leque. Se quiser trocar de cor, pode cortar o fio e iniciar essa próxima carreira. Primeiro leque sempre inicio fazendo 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço um leque. Vou fazer o quadrado certinho em volta e para qualquer tamanho faço da mesma forma e fica com a mesma quantidade de bloquinhos entre um leque e outro. Depois do segundo leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos juntos. Depois do segundo bloquinho, faço uma correntinha, no próximo espacinho de 3 correntinhas, faço um leque. E vou continuar fazendo assim por toda a volta. Depois do leque, faço 3 pontos altos em 2 espacinhos de 3 correntinhas, ficando entre um leque e outro 2 bloquinhos. E quando eu estiver terminando de fazer o quadrado certinho em volta, eu volto. Terminando de fazer a minha primeira carreira com leques. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha.
Nesse último espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos, formando o segundo bloquinho entre um leque e outro. E vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. E para o tamanho PP, eu faço somente essa carreira em volta. Só tem uma carreira com leques. Para o P, que é o que eu estou fazendo, faço 2 carreiras. Então, vou fazer mais uma, de leque sobre leque e bloquinhos. Então, vou iniciar aqui o meu primeiro leque. Para o M, eu faço 3, para o G, 4 e para o GG, 5 carreiras com leques. E todas as carreiras são iguais, de leque sobre leque, e em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Depois do leque, faço uma correntinha, vou aqui no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E depois do último bloquinho, faço uma correntinha e dentro do leque faço um leque. E vou continuar assim por toda a volta. Como estou fazendo o tamanho P, essa será a última carreira, porque são 2. E para os outros tamanhos, é só dar continuidade, a cada carreira será aumentado um bloquinho. O que muda entre um tamanho e outro são as quantidades de carreiras. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda e última carreira para o tamanho P, agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E o primeiro motivo já está pronto. Agora eu vou fazer o segundo, claro, da mesma forma, todos devem ser idênticos. E antes de eu iniciar a última carreira, eu volto para fazer a união. Terminando aqui de fazer o segundo motivo, claro, iniciei da mesma forma. Já fiz até a penúltima carreira e agora eu vou fazer a última para unir com o primeiro motivo. Vou iniciar fazendo aqui leque sobre leque normalmente. Sempre inicio o primeiro leque da mesma forma, fazendo 3 correntinhas, mais 2 pontos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque dessa última carreira, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E no segundo leque já vou começar a unir. Pode começar a unir também a partir do terceiro leque se quiser. A união é feita da mesma forma para qualquer tamanho. Chegando aqui no segundo leque, faço assim para qualquer tamanho. Vou fazer a metade de um leque. E a metade de um leque são 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Agora eu vou aqui dentro do leque, pode ser qualquer um, do primeiro motivo. No meio dele faço um ponto baixo. Faço o ponto baixo pelo lado avesso do primeiro motivo. Faço uma correntinha, volto para esse segundo motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Depois do leque, vou agora sem fazer correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o segundo motivo e faço 3 pontos altos juntos
no próximo espacinho de uma correntinha. Novamente, sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, eu volto para o segundo motivo e faço 3 pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, faço um ponto baixo, volto para o segundo motivo, no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de união, que alguns tamanhos têm menos e outros mais bloquinhos. No último espacinho de uma correntinha do primeiro motivo faço um ponto baixo, e agora eu já volto para fazer a metade de um leque dentro do leque do segundo motivo. E são 3 pontos altos e uma correntinha. E vou para dentro do leque do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o segundo motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E depois de unir, vou terminar essa última carreira do segundo motivo. Vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e no leque faço leque sobre leque. Terminando de fazer a carreira do segundo motivo, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Com 2 motivos já unidos, agora eu vou fazer o terceiro e vou fazer a união da mesma forma. Lembrando que para qualquer tamanho, faço a união a partir da última carreira e pode unir a partir do segundo ou do terceiro leque. Então, vou fazer o terceiro motivo, quando eu estiver no segundo leque da última carreira, eu volto. Chegando aqui no segundo leque do terceiro motivo, já iniciei a última carreira. E a união é feita da mesma forma. Vou aqui para dentro do segundo leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Vou no leque do lado direito do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e termino o leque voltando para o último motivo e fazendo 3 pontos altos juntos. E igual eu fiz na primeira união, vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo e sempre vou voltar para o último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Não deve deixar nenhuma para trás e eu não faço correntinha para unir somente nos leques. E, igual em todos os tamanhos, indo unir no último espacinho de uma correntinha do motivo já unido, eu volto para o último motivo e já faço a metade de um leque dentro do leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Depois faço um ponto baixo dentro do leque do motivo já unido, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou terminar toda a carreira fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, com uma correntinha em separação e leque sobre leque. Vou dar continuidade aqui, vou finalizar essa carreira igual
sempre faço nas outras, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. Quando eu finalizar essa última carreira, eu volto. Terminei de fazer a última carreira do terceiro motivo. E agora eu vou fazer a união do próximo motivo. Vou iniciar, claro, da mesma forma que eu iniciei todos os outros. E antes de fazer a última carreira, eu já começo a unir a parte do segundo leque ou do terceiro, fazendo 3 pontos altos no último motivo e um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido. Vou unir um total de 7 motivos que serão a largura do casaco para qualquer tamanho. Depois vou unir abaixo, que vai ser a altura. Serão 3 motivos para a altura e 7 para a largura. E depois de unir os 7 motivos, volto para unir o primeiro motivo da segunda carreira. Já iniciei aqui o primeiro motivo da segunda carreira, que será a altura. Os motivos da largura já estão unidos. Lembrando que são as mesmas quantidades para qualquer tamanho. A união é feita da mesma forma, como eu fiz nas outras, porém agora vai ser na parte de baixo dos motivos. Vou aqui no segundo leque e vou fazer a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque direito do primeiro motivo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo e faço 3 pontos altos juntos, terminando o leque. Sem fazer correntinha, eu vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho de uma correntinha do motivo acima e depois volto sem fazer correntinha e faço 3 pontos altos juntos no espacinho de uma correntinha do motivo abaixo. E sigo unindo da mesma forma que eu fiz nas laterais, um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha do último motivo. Depois de fazer um ponto baixo no último espacinho do motivo já unido, volto para o último motivo e já faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do motivo acima e faço um ponto baixo, faço uma correntinha, volto para o último motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E depois de unir, vou terminar essa última carreira desse último motivo, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em cada espacinho de uma correntinha e leque sobre leque. Vou continuar fazendo aqui, finalizar da mesma forma que eu finalizei todas as últimas carreiras dos outros motivos e já volto. Finalizei aqui a última carreira do primeiro motivo da segunda carreira. Agora eu vou fazer aqui o meu próximo motivo, que será o segundo dessa segunda carreira. E vou unir na lateral do primeiro motivo da segunda carreira e na parte de baixo do segundo motivo da primeira carreira. Chegando aqui no segundo leque da última carreira do motivo. Agora eu vou fazer aqui a metade de um leque. A partir desse motivo, os outros também podem unir somente depois do segundo leque ou do primeiro, não do terceiro. Vou para dentro do leque direito do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque, fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque do primeiro motivo. Vou unir da mesma forma que eu fiz todas as outras união, cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido faço um ponto baixo e sempre vou voltar para esse último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos, sem fazer correntinha.
Vou no último espacinho de uma correntinha do motivo já unido e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo e dentro do leque faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Depois de fazer a metade de um leque, aqui onde tem 3 motivos unidos, eu vou fazer assim. Faço um ponto baixo dentro do leque do motivo da lateral e sem fazer correntinha vou direto para dentro do leque do motivo acima e faço um ponto baixo. E depois de fazer os pontos baixos, faço uma correntinha e termino o leque, voltando para o último motivo e fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque. E agora eu vou unir no motivo acima. Em cada espacinho de uma correntinha, eu faço um ponto baixo e sempre vou voltar no último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos. Depois de fazer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do motivo acima, vou para dentro do leque do último motivo e faço 3 pontos altos e uma correntinha, ou seja, a metade de um leque. Agora eu vou para dentro do leque do motivo acima, faço um ponto baixo. E depois de terminar de unir, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque do último motivo. E vou continuar aqui, finalizando essa última carreira. Vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Faço uma correntinha, vou na terceira correntinha das 3 iniciais, faço um ponto baixíssimo, caminho com o ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E o segundo motivo da segunda carreira já está unido. Agora eu vou fazer a mesma repetição nos próximos motivos. E depois que eu terminar de unir todos os 7 motivos, vou começar a união da próxima carreira, que são 3 para a altura e 7 para a largura. E a união é igual para qualquer tamanho. Nos próximos aqui, depois que eu unir o segundo, vou unir na lateral do motivo do lado e na parte de baixo do motivo acima. E na união aqui de 3 leques, eu faço um ponto baixo do motivo da lateral e sem fazer correntinha, eu vou para dentro do leque do motivo acima e faço um ponto baixo. Depois volto, termino o leque e sigo unindo toda a parte de baixo em cada espacinho de uma correntinha. Depois que eu uni toda essa segunda carreira, venho com o primeiro motivo da terceira carreira, faço igual na segunda. O segundo motivo vou unir também na lateral do motivo do lado e na parte de baixo do motivo acima. Então, vou dar continuidade quando eu estiver com 7 motivos para a largura em todas as carreiras e 3 para a altura, eu volto. Fiz a união de todos os motivos, ficando um total de 21 motivos para o corpo. Lembrando que é a mesma quantidade para qualquer tamanho. E depois de terminar de unir todos os motivos, agora eu vou unir alguns motivos acima para fazer a cava do braço e a parte de trás.
Em cima dessa primeira carreira de motivos, vou colocar um motivo, a segunda não coloco, na terceira também vou colocar. E o motivo que eu vou unir em cima da primeira e da terceira carreira, vou unir eles para fazer a alça. Então, essa segunda carreira vai ficar no meio e vai ficar sem motivo. E assim vai formar a cava do braço, que será com 3 motivos, o de baixo e os 2 que eu vou unir acima. E depois de colocar um motivo na terceira carreira, vou colocar também na quarta e na quinta, e a sexta deixo sem motivo também. E na sétima e última, coloco o motivo. Vou unir o motivo em cima do sétimo e do quinto, também para fazer a alça, igual o primeiro e o terceiro. Então, na sexta carreira, não coloco motivo também, igual na segunda. Então, deve ficar assim. A primeira carreira de motivos para a parte da frente, a segunda ficará debaixo do braço, 3 motivos para as costas, que será o meio, o penúltimo motivo para a parte de baixo do braço e o último para a frente. O formato ficará assim, para qualquer tamanho. Os penúltimos motivos dos 2 lados não terão motivos. Então, vou unir aqui o motivo acima para a costa e as alças e já volto. Fiz a união dos motivos acima como havia dito, deixando a sexta e a segunda carreira de motivos sem união. Assim ficando com 3 motivos para a cava do braço. 2 nas laterais, um na parte da frente e outro na parte de trás, e um embaixo. Os 2 lados ficando idênticos com 3 motivos para a cava do braço. E antes de iniciar as mangas, primeiro vou fazer a parte da frente e embaixo. Vou crescer mais tanto na largura como no comprimento. A largura que falta aqui no meio ficou no tamanho de um square. Então, eu vou fazer as carreiras até essas 2 partes da frente se encontrar. Venho com o fio novamente, vou fazer o nó de início. E vou começar a primeira carreira dentro do leque do motivo. É o único leque que tem nesse lado. Passo o fio e vou iniciar o meu primeiro leque fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e sigo em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Chegando aqui na união, vou fazer assim nas próximas e para todos os tamanhos faço assim também. Vou aqui no leque, faço um ponto alto, bem no meio da união, onde eu fiz o ponto baixo para unir os leques, um ponto alto, e no próximo leque do próximo motivo, um ponto alto, ficando com 3 pontos. Faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos, com uma correntinha de espaço. E vou dar continuidade fazendo assim. E quando chegar na união, novamente faço a mesma repetição. Um ponto alto no meio do leque, um ponto alto no meio da união e um ponto alto no próximo leque. Quando eu estiver chegando na parte de trás, nas costas, onde tem a união de 3 motivos, eu volto. Fiz aqui toda essa lateral da parte da frente. E chegando aqui nas costas, na união de 3 motivos da alça e da parte de trás,
Vou fazer da mesma forma que eu fiz nas outras união, porém aqui tem 3 leques. Então, vou aqui no primeiro leque e faço um ponto alto. Vou no leque do meio, onde está unido com os 2 motivos, e faço um ponto alto. E vou no próximo e terceiro leque e faço um ponto alto. Ficando com 3 pontos, faço uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos, com uma correntinha de espaço. Chegando aqui na outra união, já passando para o outro lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz nos 3 leques. Vou aqui no primeiro leque, faço um ponto alto. Na união dos leques, o do meio, faço um ponto alto. E vou no terceiro e último leque e faço um ponto alto, ficando da mesma forma que eu fiz do outro lado. Faço uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou dar continuidade aqui fazendo assim por toda a volta, lembrando que na união devo fazer da mesma forma que eu fiz nas outras. Vou aqui no primeiro leque e faço um ponto alto. Na união dos 2 motivos, um ponto alto e no outro leque, um ponto alto. E sigo em cada espacinho de uma correntinha, faço um bloquinho. E quando eu chegar no leque, desse outro lado, faço leque sobre leque, igual eu fiz no início. Sigo fazendo em toda a parte de baixo, da mesma forma que estou fazendo no meio, tanto na união dos motivos e no espacinho de uma correntinha, devo fazer 3 pontos altos juntos. Quando eu chegar aqui onde eu iniciei, eu volto. Terminando aqui de fazer toda a minha carreira, dei continuidade fazendo igual eu fiz no início. Aqui do outro lado eu fiz leque sobre leque, lembrando que só tem 2 leques em toda a volta. E aqui na parte de baixo, na união e no espacinho de uma correntinha, fiz também da mesma forma. Chegando aqui no final da carreira, vou aqui no último espacinho de uma correntinha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos e depois finalizar. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e vou fazer leque sobre leque. 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Vou fazer assim por toda a volta em cada espacinho de uma correntinha. Faço assim para todos os tamanhos. E quando eu chegar aqui no leque do outro lado, vou fazer leque sobre leque. E na parte de baixo também, um bloquinho em cada espacinho de uma correntinha. Todas as próximas carreiras serão iguais e pode fazer a quantidade que quiser. Eu costumo fazer a quantidade de carreiras até que ela se encontra no meio. É só dobrar a peça certinha. Pode também fazer mais largas, não só quando elas se encontrarem, ou menos se quiser. Como estou fazendo tamanho P, eu costumo fazer 4 carreiras, com os meus pontos e com esse fio. Para o PP eu faço 3, para o M5, para o G6 e para o GG7 carreiras. Todas iguais de leque sobre leque e 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha, com uma correntinha de separação.
ou pode fazer as carreiras também até que os dois lados juntos ficam no tamanho de um motivo. Vou dar continuidade fazendo aqui, todas as minhas carreiras serão repetidas e quando eu estiver com 4 carreiras para o meu tamanho, eu volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Claro que se achar necessário pode fazer mais. Agora eu vou finalizar. E aqui em cima, quanto mais carreiras fizer, mais vai subindo no pescoço. Então, quem quiser fazer bem larga também, pode estar até dobrando, mas isso fica a gosto de cada um. Quanto mais carreiras, mais alto. Agora eu vou finalizar. Aqui onde eu parei, vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Agora eu vou fazer a última carreira, que será de acabamento. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Dentro do leque faço 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no espacinho de uma correntinha um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto e correntinha de base devo fazer um ponto baixo e dentro do leque 2 pontos baixos. Vou continuar aqui, quando eu estiver terminando eu volto. Terminando aqui de fazer a minha carreira de acabamento, fiz um ponto baixo em cada ponto e correntinha de base. Por toda a volta e na parte de baixo também, e no leque eu fiz 2 pontos baixos. E agora finalizo fazendo um ponto baixo nesse último espacinho de uma correntinha. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E depois de terminar de fazer o acabamento, a parte de baixo, o comprimento, a largura, a parte do meio já está pronta. Agora eu vou dar início às mangas. Aqui na cava da manga, como já havia dito, tem 3 motivos. E se quiser fazer toda a manga de motivos, pode também. Só unir de 3 em 3 motivos nas laterais desses, até o comprimento que precisa. Acredito que a manga com motivos deve ficar mais larga, mas quem quiser fazer, fica a critério de cada um. E a união deve ser feita da mesma forma que foram feitos a união dos outros motivos, tanto nas correntinhas como na união dos motivos. Ou quem quiser também fazer toda a manga de pontos altos fechados, pode também. Eu optei por fazer as mangas de bloquinhos. Já estou aqui com a cava do braço posicionada. E para fazer a manga de bloquinhos ou fechado de pontos altos, inicio da mesma forma. Faço o nozinho de início. Vou iniciar pelo motivo que fica abaixo, que é onde está mais escondido, que vai ser o início e o fim da carreira. Passo o fio e faço o meu primeiro bloquinho. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Mesmo quem for fazer de pontos altos fechado, a primeira carreira deve ser feita de bloquinhos. Chegando aqui na união, vou fazer uma correntinha e vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte da frente, ou seja, um ponto alto nesse primeiro leque, um ponto alto no leque do meio e um ponto alto no próximo leque do próximo motivo. Faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço.
Chegando aqui na união da parte de cima, não tem 3 leques, mas deve ser feito da mesma forma. Um ponto alto dentro do leque, um ponto alto no meio da união e um ponto alto no próximo leque do próximo motivo. E agora sigo em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, até chegar na próxima união, que são 3 para qualquer tamanho. Chegando aqui na união, faço um ponto alto dentro do leque, um ponto alto no leque do meio e um ponto alto no leque do próximo motivo. Faço uma correntinha, vou aqui no último espacinho de uma correntinha que sobrou e vou fazer 3 pontos altos juntos. Feita a primeira carreira de bloquinhos, para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para iniciar a próxima carreira, não preciso caminhar com ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Para quem for fazer a carreira de pontos altos fechado, é só seguir em cada ponto e correntinha de base e fazer um ponto alto. Como eu vou fazer de bloquinhos, fiz uma correntinha de espaço e aqui no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo em cada correntinha de base, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E para quem for fazer os pontos altos fechado, é só seguir fazendo todas as carreiras iguais, de pontos altos sobre pontos altos e correntinha de base. E finalizo da mesma forma, fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E no final dessa carreira que eu estou fazendo de bloquinhos, junto com essas 3 correntinhas que eu já fiz, vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com 3 que deve ter em todos os bloquinhos. Então, vou dar continuidade aqui e quando eu estiver terminando de fazer essa carreira, eu volto. Chegando aqui no final da segunda carreira, no último espacinho de uma correntinha, onde eu já fiz 3 correntinhas para o primeiro ponto, faço mais 2 pontos altos. E finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E assim fica com 3 pontos. E como eu finalizei no terceiro ponto, caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e faço o meu primeiro bloquinho. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo assim por toda a volta e vou fazer essa mesma repetição nas próximas carreiras. Todas serão de bloquinhos, então todas serão iguais. Somente a forma de começar, uma será igual à segunda carreira, que é de 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma de espaço. Depois venho com 2 pontos altos e termino fazendo 3 pontos. E outra de bloquinhos, caminhando com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, iniciando o primeiro bloquinho. Então, uma carreira vai começar com 3 correntinhas, no final eu venho com mais 2 pontos e outra com um bloquinho. A quantidade de carreiras que devem ser feitas fica a critério de cada um. É só medir o comprimento do braço, porque mesmo quem usa a mesma medida, pode ser que o comprimento do braço seja diferente. Mas, se quiser seguir a minha dica que eu uso para fazer pronta entrega, eu dobro aqui a partir da primeira carreira da manga, dobro certinho e faço as carreiras de bloquinhos até ficar na altura certinho do último motivo do corpo. Tanto para quem está fazendo carreira de bloquinhos, carreira de pontos altos fechado ou carreira de square. Então, a quantidade fica à escolha de cada um. E tem mais uma dica. A última carreira de bloquinhos, eu não faço correntinha, faço somente 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, sem correntinha de espaço, para que no
pulso fica um pouco mais estreito do que o comprimento do braço. Vou continuar fazendo aqui todas as minhas carreiras de bloquinhos e quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer todas as minhas carreiras de bloquinhos, com os meus pontos e com esse fio, precisei fazer 33 carreiras. Mas claro, até mesmo quem está fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que 33 é muito ou pouco, dependendo do fio e dos pontos. E a altura ficou certinha até o último motivo do corpo. E aqui, como havia dito, a última carreira de bloquinhos não fiz correntinhas entre um bloquinho e outro, ficando assim mais estreito no pulso. E para quem está fazendo a carreira de pontos altos fechados, pode fazer a última carreira de bloquinhos e saltar de 4 em 4 pontos e não fazer correntinha. Finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha e vou fazer a última carreira, que vai ser de acabamento. Uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e vou seguir em cada ponto de base um ponto baixo por toda a volta. Quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer a última carreira da manga, que é de ponto baixo e de acabamento. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a primeira manga já está pronta. Agora eu vou fazer a mesma repetição do outro lado. Dá para fazer a manga mais estreita se quiser, é só fazer de 2 pontos altos os bloquinhos ao invés de 3. E a segunda manga não preciso ficar medindo, é só fazer a mesma quantidade que ficará do mesmo tamanho. Volto com o fio e vou iniciar da mesma forma. Lembrando que quem for fazer conjunto de pontos altos fechado deve iniciar a primeira carreira com bloquinhos. Vou fazer aqui o nó no fio, inicio em um desses espacinhos de uma correntinha, desse motivo abaixo, faço o meu primeiro bloquinho. Vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E onde está a união dos motivos, faço um ponto alto no primeiro leque. Um ponto alto no meio e um ponto alto no próximo leque do próximo motivo. Faço uma correntinha e sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E vou dar continuidade fazendo a minha carreira. Na união, faço um ponto alto dentro do leque, um ponto alto no meio do motivo e um ponto alto no próximo leque. Sigo fazendo as minhas próximas carreiras de bloquinhos todas iguais. E devo lembrar que a última carreira eu faço de bloquinhos sem correntinha. E depois faço a última de acabamento de pontos baixos em cada ponto de base. Vou dar seguimento fazendo aqui. Quando eu estiver com a segunda manga pronta, vou arrematar todos os fios e já volto com tudo finalizado. Fiz aqui a segunda manga. Fiz todo o acabamento, ficando idêntica à primeira. Fiz o arremate de todos os fios e o casaco já está finalizado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.